Olá, 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 futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula aqui do nosso curso de Estatuto dos Servidores Públicos de Manaus, tá? Curso esse que nós vamos dar início hoje na nossa preparação, pegando aqui todos os pontos do Estatuto dos Servidores de Manaus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, não vai ser tarefa fácil ministrar esse curso para vocês. Por quê? Porque o nosso estatuto aqui de Manaus, ele é um estatuto totalmente desatualizado. Ele é uma lei de 1971. Olha só, isso mesmo, você ouviu certo, 1971. Então, nós não temos um estatuto atualizado. Os vereadores aqui da cidade de Manaus, né, no decorrer dessas décadas todas, nunca tiveram a vontade, a iniciativa de aprovar um novo estatuto para o município de Manaus. Então, o nosso trabalho aqui, no nosso curso, vai ser estudar esse Estatuto de Manaus sempre em comparação com o que temos na Constituição Federal de 88. Então, a gente vai ver, opa, esse artigo aqui, ele se encaixa na Constituição de 88. Esse outro artigo aqui, ele se encaixa também. Esse aqui não. Esse aqui não está se encaixando, ele não entra. Opa, lixo. Esse artigo aqui não vale, lixo. Então, é isso que vai ser o nosso trabalho aqui, né, no decorrer aqui do nosso curso, né, preparatório aqui para esses concursos municipais, né, nós vamos ter que eu vou ter que alertar vocês do que vale e que não vale, tá bom? O nosso curso aqui, ele é com videoaulas, onde eu vou passar toda essa parte aqui, na parte de vídeos, explicando nossos esquemas, mas, paralelamente também, nós temos e-books, que eu estou disponibilizando para vocês à medida que a gente vai gravando essas aulas. Então, se você pegar os vídeos e os e-books, pronto, né, você estará completamente preparado para qualquer questão envolvendo o Estatuto dos Servidores de Manaus, tá bom? Primeiramente, eu queria ver com vocês aqui uma introdução, tá? Para a gente ver aqui uma introduçãozinha, tá? Para que fique bem legal aqui o teu estudo, para que você não tenha dificuldade alguma, tá? Dificuldade alguma. Olha só, nós temos aqui algumas espécies de servidores públicos, tá? Então, nós temos aqui as chamadas espécies de servidores públicos, tá? As espécies de servidores públicos. A primeira delas que você vai anotar é o chamado servidor público efetivo. Então, servidor público efetivo. Tá? A primeira delas é o chamado servidor público efetivo. O segundo, que você vai colocar aqui, tá? É o chamado empregado público. Tá? A gente vai já falar sobre o empregado público. O terceiro é o chamado comissionado. Tá? O terceiro aqui é o chamado comissionado. E nós temos o quarto aqui, que é o chamado temporário, que é o servidor temporário, tá? Então, temos servidor público efetivo, um empregado público, um comissionado e um temporário, só para a gente fazer uma análise introdutória. Esse servidor público efetivo, ele recebe um nome, um apelido, tá? Ele é apelidado de estatutário. Esse servidor público efetivo, ele é apelidado de estatutário. Fábio, por que ele é apelidado de estatutário? Ele é apelidado de estatutário porque ele é regido por estatuto. Tá? Ele é regido por um estatuto. Ele é regido por uma lei que foi feita só para ele. Tá? Ou seja, esse servidor estatutário, se ele quer saber os seus direitos, se ele quer saber férias, horas extras, quais as licenças que ele tem, ele vai na sua lei. Por exemplo, nós temos a Lei Federal dos Servidores Federais, que é a Lei 8.112/90. Essa Lei 8.112, ela é a Lei dos Servidores Federais. Todo servidor federal, de órgão público da administração federal, sempre cai a Lei 8.112, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS. Se o concurso público é federal,
tá? Vai ter a Lei 8.112. Assim como se o concurso público é estadual, o Estado do Amazonas, por exemplo, nós temos a Lei 1762 de 86, tá? 1762 de 86, que é o Estatuto dos Servidores do Amazonas, tá? Então, qualquer concurso público estadual vai ter a 1762 de 86. Paralelamente a isso, nós temos a 1118 de 71, e é aqui que está, né? Aqui que está o nosso estudo. Olha o número da lei, olha o número do Estatuto dos Servidores de Manaus, 1118 de 71, 1971. Então, é uma lei totalmente, né, ultrapassada, né, que tem uma série de loucuras que hoje são abomináveis se comparadas com a nossa Constituição Federal de 88. Então é por isso que nós vamos ter que estudar essa lei com muito cuidado mesmo, porque ela tem muitos pontos que não são mais aplicáveis, tá? Mas nós vamos adentrar nessa lei toda ela, fiquem muito tranquilos. Muito bem, entenda uma coisa aqui, continuando aqui. Então, servidor efetivo, ele é apelidado estatutário porque ele é regido por um estatuto, tá? Para ser servidor efetivo, é necessário que a pessoa faça um concurso público, tá? Se você quer ser servidor efetivo, tem que fazer concurso público. Muito bem. E é só o servidor efetivo que vai adquirir a tão sonhada estabilidade. Então, é só o servidor efetivo que vai adquirir a sonhada estabilidade. Esse tópico aqui, estabilidade, ele é só para o servidor efetivo. Qual a única espécie de servidor no Brasil que tem estabilidade? Você vai anotar, é o servidor efetivo, é o único. Não tem outra espécie de servidor que vai ter a estabilidade, é só o servidor efetivo, tá? Muito bem, vamos adentrar agora no servidor chamado empregado público, que ele é apelidado de seletista. O empregado público, ele é apelidado de seletista. Por que, Fábio, que ele é apelidado de seletista? Porque ele é regido pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. Então, o seletista, ele é regido pela CLT. A mesma lei que é aplicada por um trabalhador na iniciativa privada é aplicada para o empregado seletista, um empregado público. Existem empregados públicos na administração também regidos pela CLT, coisa que quem é efetivo não se aplica. A CLT não se aplica para quem é efetivo, só se aplica para quem é seletista. Agora, pasmem, para ser servidor seletista, temos que também fazer, né? A pessoa tem que também fazer o quê? Concurso público. Concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Concurso público de provas ou provas e títulos. Agora, o servidor seletista, ele não tem a estabilidade como tem o efetivo. O servidor seletista, ele vai ter o chamado FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, olha só, vamos lá. Servidor efetivo tem estabilidade, não tem FGTS. Não tem FGTS. Isso cai, tá? Coloca aí. Servidor seletista, o empregado público seletista, tem FGTS, mas ele não tem estabilidade. Fábio, interessante isso. Muito interessante isso, Fábio. Então, quando eu passar, por exemplo, eu passei num concurso público da Prefeitura de Manaus, da Censa. Eu passei no concurso da Secretaria de Saúde do município de Manaus, Fábio. Muito bem, se você passar, você vai ter estabilidade, mas não vai ter FGTS. Uma pessoa que passa no concurso de uma empresa pública municipal, né, de uma sociedade de economia mista municipal, essa pessoa, se ela passa numa empresa pública, num concurso público, de uma Petrobras, vamos sem falar de município, né? Vamos falar de uma empresa pública famosa, Caixa Econômica Federal, uma sociedade de economia mista famosa, Petrobras. Você passa no concurso do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Então, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, todos esses 4 órgãos que têm concurso público, você faz esses concursos para seletista. Você não tem estabilidade. A qualquer momento você pode pegar um
pé na bunda, coisa que o efetivo tem. Tá? Qualquer servidor efetivo, tá? Municipal, estadual, federal, tem hoje a estabilidade. Tá? Tem hoje a estabilidade, que a gente vai estudar aqui a estabilidade, fiquem bem tranquilos. Tá? Muito bem, o servidor comissionado, tá? O servidor comissionado, ele é um outro tipo de servidor. O servidor comissionado, ele não faz concurso. O comissionado, galera, para ele existe a chamada livre nomeação. Para o comissionado, temos a livre nomeação e temos também a livre exoneração, tá? Então, o comissionado, ele é aquele cara que ele é livremente indicado. Ele não faz concurso, ele não faz nada. Alguma autoridade foi lá e nomeou a pessoa para ser servidor comissionado. Simples assim. Simples assim. Uma pessoa foi lá, pô, nomeou uma outra. E a hora que essa autoridade competente que nomeou um comissionado quiser retirar, pode retirar a qualquer momento. Por isso que temos a chamada livre exoneração e livre nomeação e livre exoneração. Só é possível a nomeação de cargos comissionados para cargos de direção, para cargos de chefia e para cargos de assessoramento. Fábio, eu posso nomear comissionado, né, para qualquer coisa? Não. Só para ser diretor de um órgão, só para ser chefe de algum setor, ou para ser assessor de alguém. Então, cargos comissionados de livre nomeação, livre exoneração, são só para funções de direção, chefia ou assessoramento. Tá? Direção, chefia ou assessoramento. Aqui, eu queria adentrar num ponto, tá, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Dentro do comissionado, para que vocês tenham em mente uma súmula vinculante. Súmula vinculante. Súmula vinculante. Fábio, o que é uma súmula vinculante? Súmula vinculante, toda vez que eu falar, gente, súmula vinculante, entenda isso como uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então é o Supremo Tribunal Federal falando alguma coisa que tem força de lei, força vinculante para todo mundo da administração pública, direta, indireta, todo mundo vai ter que cumprir essa determinação do Supremo Tribunal Federal, se ela vier por súmula vinculante. E nessa parte aqui de servidor comissionado, eu quero que você anote a súmula vinculante número 13. Isso, súmula vinculante número 13. Coloque aí. Tá? Fábio, o que diz aqui a súmula vinculante número 13? Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui o site do Supremo Tribunal Federal. Súmula, ela vai estar no nosso e-book, tá? Súmula vinculante 13, tá aqui ela, né? A súmula vinculante 13. Eu queria muito que vocês tivessem ela copiada no caderno. Ela é muito importante. Ela fala dessa parte de comissionado, tá? Aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar bem legal, tá aqui a súmula vinculante número 13, tá, para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó, súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública direta, indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Fábio, eu não entendi. O que quer dizer essa súmula vinculante número 13? Gente, ela está trazendo a figura do nepotismo. O que é um cargo comissionado? Não é eu nomear não é eu nomear uma pessoa para um outro cargo, para um cargo, né? Então, eu sou uma autoridade, eu nomeio uma pessoa para ser a minha assessora. Eu não posso nomear para um cargo comissionado um parente meu.
Parentes são proibidos de nomeações para cargos comissionados de até o 3º grau de parentesco. Ó, a súmula vinculante, ela proíbe o nepotismo em até o 3º grau de parentesco. Tá? Até o 3º grau de parentesco. Então, a gente vai vir aqui no nosso material, a gente vai vir aqui, ó, súmula vinculante número 13, esse 3 aqui que você vai decorar, tá? Esse 3 aqui, significa que proíbe o nepotismo até o 3º grau de parentesco. Na prova, tá? Na prova, fala, a súmula vinculante fala aqui do nepotismo, né? Nepotismo. E é proibido, súmula vinculante 13, o 3, é proibido o nepotismo até o 3º grau de parentesco. Algumas questões vão te perguntar o grau. Até que grau de parentesco é proibido o nepotismo? Até o 3º. Por exemplo, eu posso nomear um parente meu de 4º grau. Tá? De 4º grau eu posso nomear, mas a súmula proíbe até o 3º grau de parentesco. Tranquilo, gente, beleza, muito tranquilo isso aqui. Eu quero que aqui na parte de comissionado você tenha uma atenção especial para a figura do nepotismo na súmula vinculante número 13. Desculpa a repetição, tá? Mas é porque isso é muito importante, tá? Muito importante. Temos agora a figura do temporário. Quem é o servidor temporário? O servidor temporário é o cara que vai trabalhar, lógico, ele vai trabalhar por um prazo determinado, tá? Determinado. Ele já tem um prazo que ele vai trabalhar, geralmente esse prazo dura de 1 a 2 anos, tá? Fábio, eu conheço temporário que tem bem mais, eu sei, mas vamos trabalhar com o que tem na regra, tá? A regra é até 2 anos. O temporário, ele não faz concurso público, tá? Ele faz processo seletivo. Então, olha só, processo seletivo. Saiu o concurso público para o IBGE. Aí você, opa, concurso público para o IBGE. Caramba, é concurso público, é para eu trabalhar por prazo indeterminado. Eu vou ter estabilidade. Saiu o processo seletivo para o IBGE. É para eu ser temporário. Eu vou trabalhar por uns 6 meses, 1 ano só. Então, uma coisa é concurso público, onde o cara trabalha, tá, indeterminado. Se é para servidor efetivo, ele vai ter estabilidade. O concurso público gera isso. Se você vê um certame que já traz lá processo seletivo, esquece essas categorias aqui de efetivo ou empregado público. Processo seletivo é só para o temporário. Tá? Processo seletivo é só para o temporário. Não existe a possibilidade de um temporário virar efetivo sem concurso. Não, isso é impossível para a prova de concurso. Tá? Fábio, você está falando uma coisa equivocada. Existem temporários que hoje eles são efetivos, eles nem fizeram concurso. Eu sei. Existe na Prefeitura de Manaus os chamados RDAs, Regime Diferenciado Administrativo. Isso aí, gente, foi uma loucura. O antigo prefeito amazonino, há uns anos atrás, ele pegou vários temporários e transformou em efetivos, sem concurso. Tá? Ele fez isso. Isso está em discussão ainda na justiça, tal, o que nos leva a dizer que está na justiça, tal, mas para a prova do concurso isso não vale. Nunca um temporário vai virar servidor efetivo sem concurso. Não existe essa possibilidade. Para a tua prova você tem que marcar isso. Tá? Eu estou falando isso porque toda vez que eu falo esse ponto aqui, tem muita gente que me manda mensagem, Fábio, você está errado, teve um caso de temporário e tal. Eu sei, gente, mas acontece às vezes algumas coisas que aqui no Amazonas, em Manaus, que até o diabo duvida. Né? Até o diabo fica olhando assim, o diabo fala, meu Deus, não acredito que está acontecendo isso em Manaus, né? No Amazonas. Mas é porque acontece algumas coisas aqui, o que não é para se marcar numa prova de concurso, tá? Tranquilo aqui, todo mundo? Tudo tranquilo. Então, esse aqui é a nossa disposição preliminar. Agora, olha só. Eu vou te dar aqui um esqueminha agora, que é a gente viu conceitos preliminares do que é servidor público efetivo, do que é seletista, do que é comissionado e do que é temporário, certo? Ficou legal essa parte aqui. Mas nós vamos ver agora
conceitos que estão no Estatuto de Servidores do Estatuto de Servidores de Manaus, tá? Conceitos que você tem que levar para a tua prova. Esses conceitos, né, eles estão exatamente aqui. São 4 conceitozinhos que vocês precisam também memorizar. Vamos dar uma olhada? Os conceitos são o seguinte: o que vem a ser funcionário público, o que vem a ser classe, o que vem a ser carreira e o que vem a ser quadro. Olha só, funcionário, classe, carreira, quadro. Combinado? Vamos dar uma analisada nisso aqui? Preste atenção, gente. Vem aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Pronto. O funcionário público que o estatuto está se referindo, tá? É o que a gente acabou de ver. É o servidor efetivo. É o servidor público efetivo, que nós acabamos de estudar. É o estatutário. A expressão funcionário público aqui é a expressão estatutário que nós vimos ainda há pouco. Então, quem é estatutário? Quem é efetivo? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Essa pessoa legalmente investida em cargo público é quando ela conseguiu aprovação em um concurso público. Tá? Ela conseguiu aprovação em concurso público, por exemplo. Tá? Por exemplo. Pode ser funcionário público também, tá, gente? O comissionado, tá? Para que fique bem claro, o comissionado, ele pode ser também, ele entra também nesse conceito de funcionário público, só que aqui o comissionado, ele vai ter a chamada livre nomeação, não é isso? Ele tem que ter uma nomeação legal, uma nomeação dentro da lei. Então, servidor público efetivo, funcionário público é uma pessoa que vai entrar no cargo público de forma legal. Ou servidor efetivo fazendo concurso, ou um comissionado sendo nomeado por alguma autoridade da prefeitura. Tá bom? Tranquilo. Mas agora você vai ver comigo o que vem a ser classe, o que vem a ser carreira e o que vem a ser quadro. Tá? Classe, carreira e o que vem a ser quadro. São alguns conceitos que eu já queria ver com vocês aqui, tá bom? Faltou só mais um conceito, que é o conceito de cargo, tá? O conceito de cargo. A gente vai já colocar aqui o conceito de cargo, também a gente vai colocar aqui que está no nosso estatuto. Deixa eu voltar para cá. Vou apagar essa parte aqui, tá? Isso aqui tudo já está tranquilo, tá? Então vamos lá. Olha só. Você vai ver comigo aqui, funcionário público. Construam comigo aí, galera. Funcionário público, cargo público. Cargo público. Aí nós temos o conceito de classe. Temos o conceito de carreira. E temos o conceito de quadro. Tá? Vamos lá. Funcionário público, pessoa legalmente investida em um cargo público, né? Pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo, conjunto de atribuições, atribuídas a um funcionário público. Boa, tranquilo. Tá? Classe. Você vai colocar aqui, ó, conjunto de cargos da mesma espécie, distribuídos hierarquicamente. Carreira, conjunto de classes. Quadro,
conjunto de carreiras. Resumindo, é isso aqui. Resumindo, é isso aqui. Vou já explicar, vai já clarear. Isso aqui vai já clarear na tua mente de uma forma surpreendente. Tá? Isso aqui vai já clarear na tua cabeça de uma forma surpreendente. Vai ficar muito legal. Tá? Vai ficar muito legal. Garanto para vocês. Garanto para vocês. E vocês vão entender agora. Tá? Vocês vão entender agora. Olha só, gente. Quando vocês forem aprovados num concurso público municipal, você vai virar funcionário público, correto? Você vai virar funcionário público da Prefeitura de Manaus. E aí você vai entrar em um cargo público. Você está disputando cada uma das vagas de um concurso público, está lá, 100 vagas, 2.000 vagas. Na realidade, são 100 cargos públicos, 2.000 cargos públicos desocupados. Cargos públicos, você vai entender como um lugar, uma cadeira lá dentro da Prefeitura de Manaus, que não tem ninguém ocupando. E você quer ocupar essa cadeira, esse cargo que está vago. Tá? Você vai entrar em um cargo público vago. Cargo é o conjunto de... cargo é o conjunto de, é o lugar onde você vai sentar. É aqui que estão as tuas atribuições. E classe, Fábio? O que é classe? Classe são os andares aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Um exemplo bem simples. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Um exemplo. Quando você passa no concurso público da Prefeitura de Manaus, você vai entrar em cargos na primeira classe, cargos que estão desocupados, cargos aqui da primeira classe. Tá? E você vai ter um salário para esses cargos da primeira classe. Com o passar do tempo, você vai ser promovido, e aí você vai assumir um cargo na segunda classe. E aí você é promovido de novo, vai para um cargo na terceira classe, de novo, cargo na quarta classe, de novo, um cargo na quinta. Então, a classe são esses andares aqui, ó. São esses andares, ó. Cada andar desse aqui é a tua classe. E aumenta a tua responsabilidade. Quando você é promovido, aumenta o teu salário, mas aumenta também a tua responsabilidade. Porque aqui no conceito de classe no estatuto, classe é denominação, código, descrição, sintética, exemplo, tipos de tarefas, qualificação mínima para o exercício do cargo, se for o caso, requisito legal especial. Né? Então isso aqui são as classes. Vai aumentar as tuas, à medida que você vai subindo as classes, vai aumentar as tuas responsabilidades. Fábio, então eu entendi. Eu vou ser funcionário público. Quando eu passar no concurso municipal, eu vou entrar em um cargo público. E aí eu vou entrar em cargos públicos. E aí, com o tempo, eu vou subindo de andares. Os meus lugares vão subindo. Beleza, é isso mesmo. O conjunto dessas classes aqui é a tua carreira. O conjunto das tuas classes é a carreira. Então, você vai passar num concurso da prefeitura, por exemplo, vamos colocar de enfermeiro, da Censa. Você passou num concurso de enfermeiro da Censa. Então, você vai entrar na carreira de enfermeiro. Você passou num concurso de assistente técnico da Manaus Prev, da Manaus Previdência. Você vai entrar na carreira de assistente técnico da Manaus Previdência. Então, temos as carreiras, que é o conjunto de classes. E várias carreiras, carreira de enfermeiro, a carreira de técnico de enfermagem, a carreira lá na prefeitura de farmacêutico, a carreira de serviço social, várias carreiras, nós chamamos isso aqui de quadro. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Manaus, a Censa. Qual o quadro da Censa? É tudo isso aqui. São todas essas carreiras de médico, assistente social, enfermeiro, farmacêutico. Então, todas as carreiras fazem parte do quadro.
Deu para entender mais ou menos isso aqui? Deu para entender mais ou menos isso aqui? Então vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Ó. Tá? Vem aqui comigo. Vou apagar aqui. Ó. Nós temos, vou dar exemplo aqui da Censa, né? A Secretaria de Saúde do município de Manaus, tá? Tá aqui a Censa. Tá? Tá aqui a Censa. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Pronto. Tá aqui a Censa Manaus. Na Censa tem a carreira de enfermeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Tem a carreira de farmacêutico. Tem a de assistente social. Dentro da carreira de enfermeiro, nós temos aqui as classes. 1, 2, 3, 4, 5. Farmacêutico também. 1, 2, 3, 4, 5. E assistente social também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui as classes. Espera aí, eu estou tentando explicar para ficar... Você não errar questões disso aqui, tá? Você não errar questões disso aqui. Então, vamos lá. Olha só. Dentro aqui, cada andar desse aqui, dentro aqui dentro, nós temos... Deixa eu colocar aqui com outra cor. Nós temos aqui os cargos, né? Aqui dentro nós temos os cargos públicos. Tá? Aí eu vou pegar com outra cor aqui, vou pegar aqui o verde, isso aqui, né? Isso aqui, tá? São as, o quê? São as, o quê? Classes. Entendi, Fábio. Ah, Fábio, isso aqui é o quê? Isso aqui é a o quê? Isso aqui é a carreira. Ah, Fábio, entendi. Tá? E tudo isso aqui, deixa eu pegar outra cor. Tudo isso aqui. Pegar outra cor aqui. Tudo isso aqui, lá da Censa, nós chamamos de quadro. Gente, mais didático do que isso eu não consigo ser, tá? Mais didático do que isso eu não consigo ser. Nas questões eles vão tentar ao máximo de confundir essas expressões. Quadro, carreira, classe, cargo público, funcionário público. Você não pode errar, você tem que estar muito bem maceteado sobre isso aqui. Tem que estar muito bem forte isso aqui para você não errar questões. Tá? Para você não errar questões. Beleza, gente. Tranquilos, né? Tranquilos. Então, olha, esse aqui foi o nosso primeiro bloco, né? Nosso primeiro bloco aqui do nosso curso de Estatuto dos Servidores de Manaus. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa aula. Vão ser muitas aulas, a gente vai passar pela teoria toda, depois vamos resolver questões, tá bom? A ideia aqui é a gente aprofundar ao máximo aqui o Estatuto dos Servidores de Manaus. Eu garanto para você, tá? Que você aqui, ao final desse curso, você vai estar um monstro de estatuto, você não vai errar nada. Pode vir questão que vier, você vai saber tudo sobre o Estatuto dos Servidores de Manaus. E eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera!